Então a gente vai ter aqui o mapa mental da Europa e a gente vai começar com a regionalização. Então a Europa possui uma área de pouco mais de 10 milhões e 300 mil quilômetros e ela está inserida juntamente com a Ásia na Euroásia, porque elas não possuem barreiras geograficamente significantes para separar elas. A Europa já foi dividida entre Ocidental e Oriente durante a Guerra Fria, sendo que uma das partes dela era influenciada pela União Soviética e outra pelos Estados Unidos, que seria o socialismo versus o capitalismo, um período que marcou muito o século passado. Ela possui uma divisão geográfica que seria Europa Setentrional, Ocidental, Meridional e Oriental. Essa divisão já é mais de acordo com a visão espacial da Europa por si. A gente vai ter também a divisão étnica, cultural, que envolve as características culturais dos povos e o processo histórico de ocupação de continente. Assim, a gente vai ter os Balcãs, o Cáucaso e a Europa Central. A gente vai estar tendo três formas de geologia e do relevo europeu, que vão ser os desmoronamentos modernos, os maciços antigos e as bacias sedimentares. Os desmoronamentos modernos, eles são uma formação geológica mais recente, que elas resultam da convergência de placas tectônicas. A gente vai ter como destacando eles os Balcãs, os Balcãs não, desculpe, os Alpes, os Pirineus, os Cárpatos, os Balcãs também, e o Cáucaso. A gente vai ter os maciços antigos, que vai uma formação de rochas cristalinas, que apresentam relevos desgastados pela erosão. E a gente vai ter as bacias sedimentares, que elas vão ocupar grande parte do território europeu e são áreas de riqueza mineral ou muito férteis. Quanto à hidrografia, a gente vai ter os rios europeus com uma extrema importância, tanto para o transporte, quanto para a política, cultura, economia e até mesmo o turismo, né? Rio Sena, que se fale por si. A gente vai ter o Rio Reno, que ele é o maior não, ele é o mais importante da Europa. Ele é muito usado na navegação comercial. Ele possui o maior porto de todos, que é de toda a Europa, que é o Rotterdam. A gente vai ter o Rio Ruhr, que ele possui as maiores reservas de carvão mineral da Europa Central. O Rio Valga, que ele é o maior rio europeu e possui uma potência para energia elétrica enorme. E ele é de grande significado para a cultura russa. E por último, a gente vai ter o Rio Danúbio, que ele é uma fonte natural. É uma fonte não. Ele é uma fronteira natural para 10 países europeus. Quanto ao clima e à vegetação, eu preferi colocar todos em um só tópico, assim, não sei se eu posso dizer assim, porque são coisas que são extremamente interligadas. Então a gente vai ter a Europa estando totalmente fora da zona tropical do planeta, estando tipo na zona temperada total. Assim, a presença dos climas frios temperados. A gente vai observar muito nisso. A gente não vai ter uma coisa mais tropical, uma coisa mais quente na Europa, só mais pro sul, se for olhar assim. A gente vai ter os climas oceânicos temperados, que eles se situam na parte central e oeste. Neles os invernos são frios e os verões são moderados. A vegetação é a floresta temperada caducifólia. A gente vai ter também o clima temperado continental, que ele possui a maior floresta do mundo, que é a floresta taiga russa. E nele a gente vai situar na porção leste. Os invernos são rigorosos e longos, com nevascas frequentes. Os verões são um pouco quentes. O clima mediterrâneo, ele se situa nos países banhados pelo próprio rio Mediterrâneo, que dá o nome a essa região climática. Eles possuem verões muito quentes e secos e precipitações concentradas no outubro e no inverno. A gente vai ter o clima frio de montanha, o frio é constante, e uma característica muito marcante são o ano inteiro estando nesse estado mais frívolo, mais frio mesmo. As temperaturas são baixas anualmente.
O clima polar, que ele abrange o extremo norte europeu, próximo do Ártico, e o inverno pode chegar até 30 graus negativos, e no curto verão é 5 graus. A vegetação presente é a tundra, e ela só aparece durante o verão, por causa do degelo. Quanto aos espaços urbanos, a gente vai ter a Europa sendo a primeira, a pioneira muitas vezes durante as revoluções no desenvolvimento de novas tecnologias, de máquinas e de novos modos de produzir. E ela se destaca muito com as suas grandes empresas transnacionais. E a sua industrialização não foi homogênea, tendo países que foram, por exemplo, a Inglaterra foi somente ela que participou da primeira Revolução Industrial, depois temos a Segunda Revolução Industrial com a França e a Alemanha, e temos todo esse desenrolar que fez com que alguns países fossem mais industrializados que o outro e mais urbanizados. A gente já possui uma rede urbana densa, extremamente organizada e bem estruturada. No espaço agrário, a gente vai ter tecnologias modernas de cultivo e de criação de animais, que contam com apoio governamental, podendo ceder pedaços de terra. Os principais produtos são leite, as carnes, a gente vai ter as carnes bovinas, não tanto as aves, porque elas já são mais um atributo vindo da América, mas a gente vai ter as bovinas, eu ia falar equinas, a gente vai ter as ovelhas, por aí. E aí vai ter o centeio, o trigo e a batata. Ao norte, por causa das baixas temperaturas, se vão se destacar o cultivo de cereais e tubérculos, e já no sul vai predominar o cultivo de frutas. E a produção não atende a toda a demanda de alimentos. Então, por isso, a gente vai ter uma grande exportação, coisa que eu disse, por exemplo, das aves serem muito exportadas da América. A gente vai também ter o transporte, que é extremamente organizado e extenso. O continente inteiro é interligado, favorecendo o intercâmbio comercial entre as cidades, a circulação de pessoas e a conexão dos espaços rurais e urbanos. A gente vai ter também uma coisa que não está inserida no mapa mental, o fato da Europa ser extremamente interligada. Tanto na forma de transporte, tanto na fiscalização, ela tem uma política de abraçar quem está dentro da Europa para facilitar todos os setores.